Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar um pouco mais a respeito do trabalho missionário, do trabalho da Ameus, Associação Missionária Existe uma Saída, que coordena o trabalho missionário. Atualmente, a Ameus está com um trabalho missionário lá em Nampula, Moçambique, né? Um trabalho de implantação de igreja, mas um trabalho também com crianças, né? Um trabalho direcionado para apoiar crianças. Nós temos lá o pastor Carlos, a família dele, que estão conduzindo esse trabalho tanto na igreja como também com as crianças órfãos. São 54 crianças que estão recebendo ajuda não só espiritual, mas material através de alimento, roupa, material escolar, enfim, é um trabalho missionário importante que está sendo feito lá, como também na Índia. Na Índia nós temos o trabalho de implantação de igreja e nós temos o seminário onde estão sendo preparados lá pessoas, homens, mulheres de Deus que se tornarão pastores, missionários, para que possam naquela nação pregar o Evangelho e assim alcançar vidas para o reino de Deus. E é sempre importante lembrar que o trabalho missionário ele depende não só de ajuda no sentido de oração, mas nós necessitamos, o trabalho missionário também necessita de ajuda financeira, de ajuda material. Nós precisamos de recursos financeiros para que os missionários se mantenham, para que os missionários possam viajar. Nós precisamos de recursos financeiros para ir colocando em prática os objetivos da obra missionária, que tem uma importância muito grande. Então eu gostaria, até antes de ler aqui uma passagem importante sobre a pregação do Evangelho, eu gostaria de pedir a sua ajuda, você que me assiste em qualquer lugar, e que diz, eu gostaria de ajudar, de dar uma contribuição para o trabalho missionário, eu gostaria de enviar a minha contribuição. Então, se você deseja ajudar esse trabalho missionário da Ameus, você pode enviar a sua contribuição aqui, por exemplo, no Brasil, para o Banco do Brasil, agência 01414, Banco do Brasil, agência 01414. A conta corrente é 72-179, dígito 4. Conta corrente 72-179, dígito 4. Essa é a conta corrente da Ameus, para onde você que me assiste aqui do Brasil possa mandar a sua oferta, a sua contribuição para o trabalho missionário. Caso você queira uma outra opção, você de repente até aqui no Brasil ou fora do Brasil, você diz, eu gostaria de ajudar nesse trabalho missionário, eu gostaria de enviar contribuição, eu gostaria de uma outra opção para enviar a minha contribuição, você pode enviar um e-mail para a Ameus, nós vamos rapidamente lhe responder, Ameus, existe uma saída, @gmail.com. Eu vou repetir, Ameus, existe uma saída, @gmail.com. Você que gostaria de uma outra opção, além do Banco do Brasil, para enviar a sua contribuição, nós vamos lhe orientar, tá bom? Eu tenho certeza, toda ajuda vinda de coração, com sinceridade, ela vai abençoar. Ora, a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 44, diz assim, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé estavam lá para pregar o Evangelho. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os judeus não queriam, evidentemente, que as pessoas tivessem acesso ao Evangelho que Paulo e Barnabé estavam pregando lá naquela cidade. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que
a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, Paulo e Barnabé, que estavam lá na cidade de Antioquia, né, eles estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam lá transmitindo a palavra de Deus. Os judeus, com inveja, lutavam para impedir que os gentios tivessem acesso à palavra de Deus, e Paulo transmitiu claramente para eles: olha, vocês primeiramente tiveram a chance, né? A palavra de Deus, o evangelho, chegou primeiramente para os judeus, mas muitos deles, né, nós sabemos, rejeitaram. Inclusive os judeus trabalharam fortemente para matar Jesus, né, para que Jesus fosse crucificado, e os judeus rejeitaram, né, o evangelho. O que Deus fez? Deus então deu a oportunidade também para os gentios. Essa pregação do evangelho, ela se estendeu para os gentios, e eles, evidentemente, não significa que judeu não se converte, há judeus se convertendo, né? Como alguns judeus se converteram naquela época, há judeus se convertendo por esse mundo. Enfim, não quer dizer que Deus abandonou os judeus, mas o que Deus fez? Eles rejeitaram, Deus estendeu essa salvação para os gentios. E nos nossos dias, isso também acontece. Existem pessoas, nações, povos que muitas das vezes rejeitam o evangelho, mas nós temos que trabalhar para levar esse evangelho para outros que ainda não teve oportunidade. Existem pessoas que rejeitaram, existem pessoas em vários países que aceitaram o evangelho, existem pessoas que rejeitam. Nós não podemos nos limitar ao lugar onde estamos, à cidade onde estamos, ao bairro, ao país onde estamos. Nós temos que, inclusive, lembrar daqueles que ainda não tiveram a oportunidade e que precisam ter oportunidade. Não significa que todos que ainda não tiveram oportunidade e terão e precisam ter, não significa que todos eles irão aceitar o evangelho. Mas uma coisa é certa: nós temos que fazer o que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, é muito importante lembrarmos disso, que se por um lado tantas pessoas já tiveram tantas oportunidades e às vezes rejeitam, por outro lado tem pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma e elas precisam ter. Os judeus rejeitaram. Paulo disse: vocês rejeitaram, vocês receberam primeiramente a palavra de Deus, mas vocês rejeitaram. Então, essa palavra, por ordem de Deus, ela está sendo estendida para os gentios, e assim o evangelho foi se espalhando por esse mundo. Então nós temos que lembrar disso e trabalhar com toda a determinação para que pessoas tenham oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Se você deseja ajudar o trabalho missionário, Banco do Brasil, agência 01414, conta corrente 72179, dígito 4. Quem quiser uma outra opção, envie o e-mail a meus, existe uma saída, @gmail.com. Nós vamos responder dando uma outra opção para que você possa enviar sua contribuição para o trabalho missionário. Ajude com oração, mas ajude também com as suas ofertas, contribuições, porque sem isso é impossível realizar o trabalho missionário. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.